Olá, pessoas, tudo bom? Bom, vazamento de dados, pressão por resultados, orçamentos cada vez mais apertados, essa é a pauta do Last Talks de hoje. Eu sou Marcel Giraldini, founder e CGO da Math Group, e hoje fui convidado aqui pelo Gustavo para a gente bater um papo com o C-Suite, para a gente entender como é que esses assuntos de segurança são levados para o board, são levados para a alta gestão. Muito obrigado, primeiro pela organização e por estar aqui com a gente, Gustavo Pavanelli. Obrigado, Marcelo, eu que agradeço a presença de vocês. Fernando Zamay aí, já nos conhecemos há muito tempo. Fernando, com certeza vai agregar demais aqui nesse bate-papo de segurança. O Alan, do Grupo Pão de Açúcar também, muito obrigado aí pela presença. Vai também agregar muito aí no dia a dia do que um CISO passa. E você, Marcelo, por essa intermediação. Eu sou Gustavo Pavanelli, sou executivo da GPS IT. Estou aqui para a gente poder falar um pouquinho aí sobre essa parte de vazamento de dados, de tecnologia, o que vem de inovação no mercado para vocês. Fernando, então, vou também te passando a palavra e agradecendo também por estar aqui com a gente, dando um pouco do seu tempo nessa quinta-feira quente aqui em São Paulo. Quente, né? Eu que agradeço Gustavo, Marcel, Alan. É prazer estar aqui com vocês, né, nesse grupo para debater um tema, né, tão importante. Eu sou Fernando Zamay, eu lidero, né, o grupo A Tecnologia de Cibersegurança da Cisco no Brasil, né, lidero um time aí de especialistas, né, imagino que o Alan também tem o time dele lá com Red Team, Blue Team, né, então nossa missão aqui é ajudar a se defender, né, ajudar a proteger e se defender. Alan, já somos velhos conhecidos também, sim, mas, por favor, aí, muito obrigado e te apresenta para o público, por Agradeço favor. o convite, Marcel aqui, mais uma experiência com você. Gustavo, Fernando, um prazer conhecê-los. Vai ser um papo bem... Tentar não deixar tão técnico, mas abordar o que for necessário e passar a realidade que um CISO passa no dia a dia, principalmente no varejo brasileiro. Gente, para a gente começar essa conversa, a gente podia começar ainda a 22 mil pés, porque a gente está no momento ali de multas milionárias, o risco financeiro, o risco de parada da operação, a gente estava conversando aqui antes, risco de imagem. Quer dizer, a gente tem... É um momento de preocupação, para dizer o mínimo. Como é que as empresas hoje deveriam... O que elas deveriam estar considerando? Para onde minimamente a gente deveria estar olhando neste momento? Pode começar para mim, Fernando? Eu diria assim, né? A gente vive um momento, né, preocupante. Quem está lesando, né, quem está atrapalhando a nossa vida digital, atrapalhando o nosso negócio digital, está muito evoluído. Né? Então, enquanto a gente está falando de como usar a IA, como se proteger, os criminosos já estão usando em larga escala, cada vez mais sofisticado, né, para roubar dinheiro, para lesar nesse mundo digital. Né? Então, a gente está caminhando para um reforço das defesas. Né? Então, não é uma novidade. Né? Em cada ciclo de tecnologia, as defesas têm que ser atualizadas também. Né? A gente tem as regulações no Brasil, que é algo eu vejo como muito positivo, né? Porque as regulações liberam investimentos, sei lá, elas trazem a preocupação, né? Coloca essa preocupação em nível executivo. Né? Então a gente tem LGPD, Marco Civil da Internet. Como a gente olha, né, numa visão global, o Brasil tem uma maturidade um pouco maior, né, do que na visão geral. Né? Isso até saiu num relatório da Cisco recente chamado Readiness Index, né? Um índice de preparação. Tem muita coisa para fazer ainda. Né? A gente tem que lidar com os desafios do legado, desafio de pessoas, né? Então tecnologia, processo, pessoas. E eu tô aqui para tentar trazer um pouco o lado da tecnologia. Né? Então, assim, o que é a tecnologia, o que está vindo pela frente. Né? Então, o uso, né, da inteligência artificial que vai beneficiar, sim, as defesas. Né? Então, o que eu vejo é que as empresas elas continuem olhando para a cyber. Né? Então, é um tema extremamente relevante. E eu diria assim, não é porque não está acontecendo agora que não vai acontecer amanhã. Né? Então, os investimentos têm que crescer. Né? Eu tenho uma preocupação, porque eu vejo às vezes o investimento em cyber reduzindo. Né? E eu até estou com uma... Até o Alan pode explicar melhor, mas o sentimento de que quando nada está acontecendo, porque já houve alguns investimentos, né? As empresas no Brasil já investiram bastante e continuam investindo, só que quando nada está acontecendo, dá a percepção de que, pô, será que eu preciso de tudo isso? Né? E na verdade não, eu tenho que continuar evoluindo, continuar modernizando. Né? Talvez não é gastar mais, mas é o que já investiu, modernizar e tirar proveito das novas tecnologias. Né? E segurança é um problema, né? Porque eu lembro de
piada que faziam muito, apesar dela ser de mau gosto, na época da pandemia sobre proteção, falaram assim, ó, se alguém soubesse o que ia acontecer no dia 11 de setembro e falar assim, segura todos os voos, esse cara ia salvar milhões de vidas, mas ia ser preso como um maluco, né? Ninguém ia deixar, porque daí nada ia ter acontecido, ele não teria tido motivo. Já que eu vou então... E como é que convence o C-Level que isso é importante? Marcelo, essa parte é bem interessante, né? Eu tô aí já no mercado há 20 anos e atendendo aos clientes de diversas verticais, né? E é uma guerra. É uma coisa que eu vejo muito, né? Eu até brinco muito quando eu vou nos meus clientes, eu tô com o fabricante do meu lado. Falo assim, gente, a gente é um time contra os CFO, CEO, porque ainda é muito difícil a gente conseguir convencer. Ele falou muito dessa parte de investimento e eu atendo clientes de vários tamanhos. Quando a gente desce um pouquinho ali o tamanho ou a visibilidade da marca, piora muito ainda. Então, é um trabalho em conjunto, eu falo muito sobre isso. Deixa eu fazer uma assessment, deixa eu te mostrar como é que tá as suas falhas, deixa eu mostrar para você levar para o C-Level o problema, a dor ali, né? Como é que você vai resolver e como é que você vai entregar isso. E aí eu brinco muito com essas pessoas, é o seguinte, eu nunca vi um e-mail para um C-Level dizendo a dor, o problema, o que vai acontecer e ele falar assim, não faça. O problema é que às vezes as pessoas têm medo, ou não têm verbo, ou realmente é um cobertor muito curto, né? Porque é enxugar gelo, é o que ele falou. Toda hora tem uma tecnologia nova, a gente passou pela indústria 4.0, agora tá vindo AI, ia vir metaverso, daqui a pouco vão inventar alguma coisa e a gente vai estar sempre correndo atrás do rabo aí, literalmente, enxugando gelo literalmente, só que é uma coisa constante, não pode investir e parar. Investiu, parou, uma hora cai. Então, a gente precisa se unir, literalmente, e elevar essa conversa junto aos C-Levels para que eles entendam o risco. E aí, realmente, fazer um plano de impacto, uma análise de impacto de grana, de quanto é que eu fico parado, começar a subir o nível do bate-papo. E não falar de tecnologia, deixa eu proteger aqui o seu vírus. O cara não quer ouvir isso. Ele quer 3 slides. Então, a gente tem apoiado muito elevando esse nível de apresentação ao C-Level, tá? Então isso é bem bacana, é bem importante. E nem toda empresa, quando a gente fala aqui, tem um CISO, tem essa maturidade de ter uma área de segurança. Né? Eu conversei com o Alan numa outra oportunidade, a gente estava falando exatamente nesse ponto de o time de segurança da informação ter uma visão que está ficando cada vez mais estratégica mesmo. Não é mais aquela coisa do papel. Mas a gente vê que isto é novo. Isto é ainda a exceção. Então, Alan, voltando para esse ponto, vamos fazer uma perspectiva, para não ficar uma coisa de séculos, vamos olhar só 3 anos, que já é quase um século, né? Porque hoje em dia está mudando tudo tão rápido. Mas o que você percebe na diferença da realidade no C-Level, né? Nessa camada de board executivo que vai definir para onde a empresa está caminhando no quesito de segurança nos últimos 3 anos? Eu acho que segurança evoluiu como um assunto de estratégia do modelo de negócio, está integrado, né? Então, a gente falou aqui de dificuldade de investimento, orçamento, isso daí advém porque se você pega essas tecnologias, o ciclo de vida de tecnologia, ela tem aumentado o volume e diminuído o tempo entre elas. Então a gente tem um vale muito menor. Então não levam-se 5 anos para uma nova tecnologia acontecer. Na verdade ela está acontecendo anualmente e aí agora com AI vai piorar muito mais esse volume, né? Não dá para sustentar dentro de uma companhia, seja qual for o segmento, o investimento de segurança no mesmo nível, porque a conta não fecha. Ele ainda a empresa, a gente falou disso naquele podcast, a empresa precisa sobreviver ao mercado. Se estiver no mercado brasileiro com dificuldade de economia, ele vai ter que se readequar. Não dá para você esperar que uma área de segurança invista no mesmo nível que precisa uma companhia para modificar o seu negócio e você ainda proteger da mesma maneira. Então tem que se reinventar as coisas. Então eu vejo que para o C-Level é necessário para o CISO ou para o responsável pela segurança, seja quem for, levar de uma maneira muito diferente, de uma maneira integrada, de uma maneira mais voltada para o que é o core da companhia, né, da empresa. Os investimentos nem sempre é em tecnologia, tem muita coisa de processo ainda que não é feito.
Então a gente está falando de AI. Qual é a empresa no Brasil, a gente falou disso, que está trabalhando seus dados desde o primeiro momento para que os dados sejam correlacionados, estruturados e protegidos desde o do primeiro uso, né? Desde da sua concepção. É difícil você ver isso numa empresa, pelo menos no nível Brasil, né? E aí quando pega um segmento como o varejo, a dificuldade é maior porque a margem é baixa, né? Então você tem que se reinventar também na forma como você leva isso para o C-Level. Então eu vejo que para as companhias, assim, o assunto segurança, ele já virou um pilar de estratégia. Nenhuma empresa quer estar numa maturidade baixa. Então a ação de estratégia de segurança tem que estar no mesmo nível de preocupação também do investimento. Então é uma reciclagem de conhecimento total. Você vai encontrar CISOs aí falando de estratégia de negócio, até de economia também. Ele tem que conhecer mais da companhia. Então acho que é uma oportunidade diferente, que eu acho que abriu com as novas tecnologias e AI também aparecendo. Ouvindo a conversa, a resposta de vocês dois, a conversa que vocês estavam tendo antes daqui da gente começar, me fica a percepção que a gente está... Olhar para a segurança de um ponto de vista do custo que você vai alocar para colocar um novo sistema, uma nova organização, tu tá olhando de um jeito pré-revolução industrial quase, né? Talvez seja, como você falou, o quanto custa parar. E aí é trabalhar com esse risco evitado, é evitar esse risco que vai conseguir... Você que fala com várias empresas nesse ponto, você acha que as pessoas estão prontas para ter uma conversa mais econômica, para usar o termo que o Alan trouxe? Você acha que o dia das empresas, quem hoje está responsável por segurança, ele está pronto para levar esse papo para frente? Eu vou te falar um pouco do meu dia a dia, tá? Do que eu vejo entre bigs, médias e pequenas, tá? A gente realmente tem que dividir. Tá. Quando você vai na empresa grande, e até puxando aqui um pouquinho do que ele falou, um parênteses do que ele falou, eu tô lá, né? Tô há 20 anos, como eu já comentei. Então, o antivírus ficava com o cara de infraestrutura. O cara de Windows cuidava do antivírus e do backup. Esse cara saiu, foi para baixo do gerente de infra. Esse cara foi saindo. Hoje, empresas grandes, né? Obviamente, você já viu o CISO embaixo do CFO. Já tá lado a lado não é mais TI, né? Então, realmente, vejo essa maturidade, sim, nessas empresas. Mas quando você começa a descer, começa a olhar mais embaixo, que aí é o nosso esforço em conjunto, tá aqui para falar, para ajudar essa pessoa a esticar esse cobertor. Não sei como é que a gente faria, né? Porque hoje ele tá curto. Ela puxa de um lado, gira do outro. E aí, o investimento em segurança não pode ser mais caro do que abrir uma loja, né? Não pode. Uma hora que isso acontecer, tem algum problema. Então, quando o Alan foi bem cirúrgico quando ele fala em a gente começar a pegar do início, do processo. Então, fazer com que as pessoas não abram e-mail. Eu ainda vejo até hoje o cara abrindo e-mail. Você ganhou na Mega Sena, não sei qual e-mail que o cara vai lá e clica, não é possível, né? Mas sem ser jogado, né? Provavelmente. Exatamente. Existem empresas sem antivírus, cara. Existem. Sem algumas tecnologias que, para mim, básicas, é né? Fundamental. A gente fez uma correria na pandemia de fazer duplo fator, porque não tinha. Que já é um grande... Eu estou implementando um projeto de NAC ainda, o cara não poder plugar na rede e pegar um IP ali, enfim, sendo um pouco mais técnico aqui. Não tem empresas ainda isso ainda, então é tempo do antigo ainda. Então, é importante, existem vários frameworks que você pode ir lá aplicar e vai sair ali a sua maturidade, a sua matriz, e você leva aquilo. E dali você planeja um investimento a longo prazo. Agora, existem coisas, duplo fator, enfim. Foi até um dado que eu peguei lá no Cisco Live, que eu fui semana retrasada. O Entra ID, acho que são 600 mil ataques por minuto, que é o novo AD aí na nuvem. 600 mil ataques por minuto. 600 mil ataques por minuto. Então, é o que o Fernando falou. Vai acontecer. Então, a gente precisa, as pessoas precisam olhar, pedir ajuda, não achar que é sempre... Porque realmente, quando você vai para um banco, nível de empresa muito grande, é muito caro. Aquilo ali é importantíssimo. Sim, mas é o core. Eles estão trabalhando em ataques por hora, né? Você vai entrar ali no... Você pode ir do Santander ao Age, ao Cicobi, do mais aberto ao menorzinho, que ele vai estar olhando... Todo mundo. Porque o core. A pessoa, o dado dele, é o core dele. Agora, existem milhões de soluções que você faz ali, um 80-20, um Pareto ali. Eu já chamo de 90-10 hoje em dia. Você faz 10, você já mata 90.
E é importante também, é um assunto mais para frente aqui, mas saber que não existe 100%. Então, também é importante, essa curva, ela vai ficando muito cara e não resolve mais muita coisa. Então, Senão também não é tinha, né, importante. um mercado de segurança com 4 mil fornecedores. Né? O último RSA Se foi existe isso, né? algum O último 100%, RSA foi 4 mil. Era só comprar dele, né? Mas se existir um 100%, o prêmio por conseguir burlar ele vai ser tão alto que ele vai deixar de ser 100% rápido. É, Não a existe. bala de prata, né? Não, porque ele vai ser um incentivo muito grande para ele ser quebrado. Dizem que existe o 100%, você tira da tomada. Sim, mas daí é 0% de faturamento. Né? Quando você faz isso também, não vai ser atacado. Já aconteceu, o Zamé conhece, o Alan deve ter também história dessa. Estamos sendo atacados, corre e vai desligando tudo, né? Quantos casos já pegamos assim, né? Somente um pouquinho ali, quando entrou na pandemia, que teve esse boom aí. É até interessante, né? Se desliga tudo, né? Que mostra resposta a incidentes, né? O plano de responder a um incidente. Porque quando você desliga tudo, ou desativa, ou é como se fosse um crime, né? E você incinera o corpo, né? O legista não chegou ainda e você incinerou tudo ali, né? O que aconteceu, né? Pra gente aprender e fortalecer. Esse é um tema interessante, né? O desliga tudo já mostra ali, né, que um planejamento para o incidente, né? Então, como que eu faço? Desligar tudo às vezes não é a solução, né? Tá, mas o que vocês estão falando em linhas gerais a gente ainda tem muito, para ser politicamente correto aqui, muito mato alto no que diz respeito ainda a processos. Mas quando você fala em enxuga-gelo é porque o que a tecnologia vem trazendo de novo, na realidade, está criando novas formas de ataque, de burlar a segurança, que então, enquanto o processo ainda tem mato alto, que é o processo de ataque, ainda tem novas tecnologias vindo que podem ter um alto potencial disruptivo no que está sendo montado. É isso? Perfeito. Quais são essas tecnologias, Fernando? Até para... Tem algumas coisas interessantes, né? Falando de investimento. Eu vou puxar um pouco anterior para falar do investimento. Por favor. Em média, né, a gente eu tive acesso a um relatório da América Latina, né, do Forrester, e em média investimentos em cyber, do orçamento de TI, e TI nesse momento agora está olhando muito para a inteligência artificial e o orçamento está crescendo, quanto é o que é dedicado para cyber. Né? Então a gente tem uma média, né, de que no Brasil seria 5%. 5% do investimento de TI, que está pagando ar-condicionado, data center, servidor, né, para rodar, né, os agentes de IA, 5% vai para cyber. Então, é como uma média. Isso é uma estimativa. É uma estimativa. Sim. É o recomendado, mas não é praticado. Então, pode ser pior. É que dentro dos 5 da média, eu tenho lá o setor financeiro, que deve estar no 15, 20. E eu tenho, como você citou, né, eu tenho empresas que devem estar bem abaixo, né? Teve até uma expressão da linha da miséria em cibersegurança. Né? Tipo, eu estou debaixo da linha da miséria ali, né? De fazer. E aí, as tecnologias que tem hoje, como o Gustavo comentou, né? A controle de acesso. Eu gosto de fazer uma analogia com o mundo físico, né? Então, vamos supor, aqui a gente tem um espaço físico. Para eu entrar aqui, tive que passar na recepção, tive que me identificar, teve uma catraca que colocou uma leitora ali para eu subir. Né? Agora imagina um mundo onde o prédio é aberto, qualquer um pode subir aqui no andar, entrar, não tem portas. Né? Então, do ponto de vista de tecnologia de cibersegurança, é igual. Você tem um controle de acesso, né? Quando alguém entra na sua rede, você questiona alguma coisa, ou quem entrou tem acesso a tudo. Né? Câmera de videovigilância, né? Por exemplo, a gente coloca câmeras. Né? O Brasil é um dos países mais... Quando o estrangeiro vem para cá, eles ficam impressionados, né? Com a quantidade de proteção física que nós temos, né? Pela violência que a gente tem, né, no nosso país. Aí eu tenho que fazer um paralelo com a cibersegurança. O que eu tenho de câmera de videovigilância olhando o que estão fazendo? O que eu tenho de barreiras e catracas e portas e fechaduras e identificador digital, né, na porta, reconhecimento facial, né, ou comportamento, né? E aí entra aquela parte da resposta a incidentes, né? Se alguém invadiu, eu moro num prédio, né? Se alguém invadiu o condomínio, meu condomínio tem para quem ligar? Ele tem um botão ali de uma central de segurança que vai lá correndo e ajuda a responder ao incidente. Então, quando nas conversas executivas, né, essas analogias com o mundo físico, traz uma reflexão, né, do como eu estou. E tem muita empresa que está contando com a sorte, né? E aí entra o nosso trabalho, né, de assessment, né, de mapa de maturidade. Deixa eu tirar uma foto para ver como é que está a sua maturidade.
né? Para saber, porque tem muita gente que nem sabe que está sob risco, né? Não sabe que está sob risco. Nunca aconteceu nada, né? Não, por exemplo, né? Nunca ou aconteceu e jogou para debaixo do tapete, né? Mas essas questões têm que ir para a mesa, né? Tem que ser discutido. E aí, quando a gente fala de tecnologia em cyber, tem, né? Que aí envolve muito processo pessoa, né? Que é o básico. Eu tenho certeza que a maioria das empresas já tem um conjunto de tecnologias que, se estiverem bem ativadas, já vai melhorar muito a postura de segurança dele contra os ataques. Esse ativar, né, o que a gente está comentando, deixa eu, né, os fornecedores de serviços, né, deixa eu ver o que você tem e começar a usar bem. Esse começar a usar bem vai depender de pessoas. Eu tenho que alocar uma equipe vamos parar uma equipe para começar a ativar, vamos pôr a catraca, né? Olha, aquele dia a catraca vai impedir as pessoas de entrarem rápido. Tem que ter um plano de conscientização, né, com o executivo. Olha, estamos colocando catraca, vai demorar um pouquinho mais para entrar, mas é para nossa segurança, né? Então, tudo isso, né, está disponível hoje. E aí, lógico, né, a gente tem que estar lançando mais tecnologia, né, para ser mais simples. Né? É interessante que boa parte dos investimentos em tecnologia de defesa, eles buscam a simplificação, porque é muito complexo. É uma complexidade grande, existe uma exploração dessa complexidade, né? Existe lá uma tendência de pôr medo no executivo, né? Se não acontecer, né, vai acabar o mundo. E não é por aí, né? A gente tem que transformar isso mais simples. E eu gosto de que como principal elemento que eu vejo hoje uma transformação. As tecnologias de cyber ao longo dos anos, elas orientamos o mercado a você colocar o melhor de cada componente para cada problema. Uhum. Né? Então, se eu tenho um problema com a porta, eu ponho uma fechadura. Se eu tenho um problema com pessoas estranhas andando, eu ponho uma câmera. Né? E aí isso criou uma complexidade. Hoje as empresas operam lá, tem relatórios que dizem de 20 a 30 fornecedores de tecnologia. Aí eu tenho que ter de 20... Só em segurança. Só em segurança. Né? Então tem empresa que tem mais. São 20, 30 contratos que eu tenho que rever para renovar. São 20, 30 pessoas que eu tenho que especializar na tecnologia. Né? Então isso cria, sim, uma complexidade grande que é explorada pelo atacante. Nas salas de crise que eu participo, sempre tem lá uma tecnologia que poderia ter evitado, mas que não estava ativada. Por que não estava ativada? Porque dá um trabalho de processo em pessoas. Né? E aí o mercado busca a consolidação. Na verdade, o mercado busca a simplificação. Eu preciso simplificar. E aí, como que eu simplifico? Através da consolidação. Aí, eu usando minha analogia, né, com segurança física. Vou usar minha mãe como exemplo. Ela botou um sistema de câmera de vídeo na casa dela. Só que assim, né, o gravador é de uma marca, a câmera tem umas 3 marcas, né, a TV é de outra, né, então assim, onde está mostrando, está funcionando? Não. É um placebo, né? Você entra lá, tem a câmera dizendo, achando que ela está ligada, mas está tudo desligado. Né? Isso contrasta com uma plataforma. Né? Vou eu montar a minha câmera de vídeo, o meu gravador, eu vou ficar buscando cada pedacinho e construir, ou eu vou no mercado e contrato uma empresa que me oferece um serviço de segurança, que vem o guarda armado, que vem, né, todo o aporte e o know-how, né, de defesa, vai me prover um serviço, e esse serviço ele vai colocar uma arquitetura toda integrada. Né? Então eu estou vendo esse caminhando para esse lado, né? O Brasil é muito forte o do it yourself, né? Aquele, assim, faça você mesmo, né? Não, isso aí está muito caro esse serviço. Meu time aqui faz. E aí talvez tenha uma expectativa, né? Tem times muito bons, né? Mas são poucas pessoas, né? E aí cria-se as lacunas. Essas lacunas, né, vão dando espaço para os atacantes entrarem. Eu fiz um podcast já tem alguns meses com o CIO da Aspen Farmacêutica. E aí a gente tava conversando bastante do Build or Buy. E aí ele falou assim, cara, eu acho legal, mas assim, é Build or Buy, mas quem mantém? Quem mantém? Porque depois para fazer o projeto é fácil eu conseguir, mas daí quem mantém? Quem mantém atualizado? A complexidade fica mais. E falando em atualizado, você trouxe um ponto importante que é o time de fornecimento, o que está lá, é a coisa. Deixa eu aumentar a complexidade e perguntar para vocês. Nesse mundo em que a gente está indo com novas tecnologias, que a coisa tem que correr atrás, eu estou vendo que a parte de processos é uma complexidade que precisa ser endereçada e que, pelo jeito, em alguns momentos, ela não é levada no senso crítico que deveria. Se a gente aumentar um pouco agora a velocidade com que as coisas podem acontecer, num mundo em que todo mundo tem um projeto que é colocar AI, né? Inclusive o cara que não é muito corporativo, vamos dizer, o malicioso, ele também está usando AI.
Como é que aumenta a complexidade, como é que aumenta os desafios nessas soluções de AI? Você primeiro, Gustavo. Eu faço muito essa analogia, né? Voltar lá ao átomo, né? A menor matéria. O que isso tudo está em torno de quê? Né? Se a gente voltar lá atrás, está em torno do dado. Né? É o novo petróleo, as maiores empresas do mundo são empresas que manipulam dados. Então, você sempre tem que voltar na minha cabeça, tá? O que vai ser? Agora meu dado está indo para a nuvem. Agora tem uma AI que acelera, né? Tem uma frase famosa da Cisco lá, que eu costumo fazer muito essa analogia, que ele fala, né? 100 hackers ou uma AI, né? 100 hackers. Eu prefiro ser atacado por 100 hackers do que por uma AI. Mas no fundo, é proteger o seu dado. No fundo, é sempre a mesma coisa. O que ele vai estar fazendo? Então, olha para o seu dado, vê como é que se ele está protegido, se ele está bem armazenado. E aí, a gente conversou aqui anteriormente, eu vou falar isso mais para frente também, que é um papo que às vezes não entra muito nessas rodas de segurança. Cara, como é que está a sua alta disponibilidade? Seu dado está imutável? Está onde esse dado? Você restaura rápido? Porque é aquela coisa, né? Duas empresas, né? Aqui vai ser atacado, aqui já foi, aqui vai ser. Então, vamos olhar para o dado. Tecnologia vai ter sempre. Seja lá o que for, vai ser quantum, vai ser AI, vai ser... Daqui a pouco a nuvem vai estar em Marte, realmente. Eu fico brincando, né? A nuvem cai, às vezes o pessoal fala, tá na nuvem. A nuvem não está em Marte, mas daqui a pouco ela vai estar. Então... Vai aumentar a latência. Mas não sei, né? O satélite é mais rápido que a fibra já, né? Buraco de minhoca, né? O dado passa mais Não sei. rápido. Tem aquele túnel lá que o homem lá quer fazer do Japão, que você chega no Japão em 10 minutos. Então, enfim, então eu acho que tem que sempre que voltar, entender o que eu estou fazendo. Eu estou protegendo o dado. Então, vamos olhar para o dado. Como é que ele está? Onde é que ele está armazenado? Se ele está bem cuidado? Se ele tá num local seguro? Como é que tá? Eu estou protegendo. Fazer analogia com ele aqui é o cofre do banco. Tem que proteger. O que eu vou usar para ali para frente? Aí, cara, é um papo bem longo, e aí eu acho até interessante escutar do Alan aqui o que ele tá fazendo lá com relação a essa parte do AI, e depois, obviamente, o Zamay fala um pouquinho o que a Cisco tem aí sobre. Eu acho que o AI ele defense, potencializa, etc. né? Ele potencializa tanto o hacker quanto as nossas proteções. Eu acho que o CISO ele tem que utilizar essa nova tecnologia a seu favor, não correr dela ou virar um bloco. Eu acho que é uma questão de tornar-se um arquiteto. Acho que o caminho para a segurança é virar uma arquitetura integrada na governança, né? A questão do privacy e security by design, de fato, usando uma tecnologia que potencializa isso. A gente falou aqui de diversos tipos de empresa, que tem desde investimento altíssimo e preocupação do core, e investe em segurança, e outros que não tem nem antivírus. A AI vai ajudar isso, nos dois. Então, por que não fazer o básico bem feito utilizando AI? Então, a segurança vai ter que se profissionalizar nesse assunto. Eu acho que ainda está muito embrionário até o conhecimento eu estou falando da classe de segurança, né? O time, o CISO, os especialistas, de conhecer de fato o que é uma AI, como ela funciona, como ela é desenvolvida, o que você pode fazer dentro do seu time para potencializar isso, colocar uma monitoração ativa com a gente, isso tudo vai baratear e vai potencializar o resultado. Fazer o básico bem feito em relação ao dado, também utilizar uma ferramenta desse tipo. Eu tenho muita preocupação dessa questão de comprar soluções e fazer aquele bloco de Lego, né? Pô, eu preciso de uma proteção externa, interna, um anti-ransomware. Você começa a colocar isso para rodar, foi exatamente o ponto que você trouxe para mim é crucial, que é o que atrapalha a organização de investir em segurança ainda. Porque a cada ciclo de 2 anos a gente tem a tecnologia do momento. Começou com DLP, IAM, aí começa para WAF, aí o negócio vai evoluindo a XDR, EDR. Cara, todo ano vai ter uma. Você precisa criar uma arquitetura. Você precisa criar uma arquitetura que realmente seja robusta, baseado no dado da companhia, no core da companhia. O básico lá atrás é o dado. Volta para o começo, faz o básico bem feito. Não tem a monitoração efetiva e avançada, pelo menos tem as configurações mais básicas aplicadas. Pelo menos tem a governança aplicada dentro do modelo de negócio. Reporta para a companhia os indicadores que fazem sentido. Então, utilizar de fato a AI para ser uma ferramenta de trabalho mais evoluída. Então, eu vejo dessa maneira, estou usando dessa maneira. Além disso, eu tenho o papel de implantar a AI de uma maneira estruturada, através de projetos de inovação e de automação. Cara, o que eu estou vendo
é que de fato é a oportunidade da área de segurança virar uma área de negócio. Então, a discussão muda, a penetração dentro da empresa, né, de entender as áreas, conversar com as áreas sobre as dificuldades para destravar o negócio mudou completamente para nós lá. E a segurança já está nascendo desde o primeiro momento. Então, eu acho que agora é o pulo do gato, sabe, do Privacy by Design, do Security by Design, acontecer não só na parte do desenvolvimento, mas na evolução da área dentro da companhia. Então, eu acho que é um momento chave para a segurança. Eu acho que nunca houve um momento tão oportuno para evoluir o assunto ligado diretamente ao negócio. Todo mundo jogou a bola pra você já, né? Mas deixa eu só, assim, das tecnologias do momento. Mas por que só as do momento? Então, assim, acho que no momento a gente tá falando do, talvez, final da onda da transformação digital, o começo dessa invasão de AI, não a AI clássica, mas AI generativa nas empresas. Mas então deixa eu colocar mais uma tecnologia que tá vindo, que é a parte de computação quântica. Do momento até meio-dia. Né? Vamos lá. Até- Não sei, passou... Até meio-dia não lançou nada ainda, mas... Não sei, hein? Abre o X, vamos lá. Tá, mas vamos... Coloca tudo isso junto com computação quântica. Quando a gente olha nesse forma, como é que isso afeta e como é que as empresas podem se preparar? O que vocês na Cisco já estão olhando? Vamos pegar só o gancho aqui Também concordo que é ganho de escalabilidade, né? Então tem que usar IA, né? Quem não está usando lá, né, as IAs para potencializar o seu trabalho e ganhar escala e melhorar, né? Não está perdendo espaço. E o uso consciente. E aí o que está acontecendo com as tecnologias, né? Então a Cisco está investindo muito forte em IA, né? Até anunciou, né, no Cisco Live o Canvas, né? Então em cibersegurança já houve, né, no RSA desse ano, né, o anúncio do AI Defense. O que é o AI Defense? Né? Cada tecnologia ela tem a disciplina dela da IA para ajudá-la em alguma coisa. Detectar mais rápido, responder mais rápido, detectar e responder melhor, mais preciso, porque a indústria ainda lida com o falso positivo. Tá. Eu tenho que detectar e bloquear Alto sem parar o volume. negócio. Né? Eu tenho que ser perfeito ali, né? Na minha avaliação do que tem que ser cortado, né? De ter acesso. E aí, nesses investimentos, né? Vou subir nos investimentos aqui, né? Por cada tecnologia, cada uma está se beneficiando da detecção melhor e mais rápida e da facilidade, que é o lado de IA. O assistente hoje, que ajuda o nosso trabalho, né? Estudar, saber o que está acontecendo, ele também ajuda o profissional de cyber. E aí a gente enxerga que estamos lá formando, né? A gente anunciou 1 milhão de alunos formados pelo NetAcad, tem o programa do Cyber Essentials, né? Para os profissionais ingressarem na área. Só que a gente precisa de mais de 1 milhão, a gente tem que formar mais, porque não está dando conta. E aí quem vai ajudar? É complexo administrar uma tecnologia de segurança? Precisa de um profissional formado, certificado, tem um ciclo longo, e na hora que ele fica bom, você perde o profissional. Aí você perde, tem que formar de novo. Com a IA, eu vou poder interagir com a tecnologia de defesa com linguagem natural. Vou puxar o Homem de Ferro, né, o Jarvis. Estratifica o Jarvis, imagina que ele é a sua console para você lidar com as defesas. Jarvis, estou aqui com uma área nova de desenvolvimento, eles estão pensando em fazer IA, quero que você faça uma avaliação de como é que eu estou para isso, e eu quero liberar acesso só para um grupo de dev para fazer desenvolvimento e bloquear todo o resto. Estou dando um exemplo de uma política de segurança que está sendo aplicada na prática nas empresas, só que eu vou fazer isso interagindo com uma IA de assistente, e ela vai olhar para dentro da organização, entender o que tem, o que dá para fazer e dar as recomendações. Então hoje ela já volta, é o piloto do assistente de IA, e isso está disponível para cada tecnologia que eu estou colocando, né, nas defesas, já está disponível. E eu vejo que tem um papel fundamental na carência de profissionais. Então se eu tenho uma carência de profissional que ele não conhece, né, o detalhe, ou leva muito tempo, é muito difícil para ativar, essa IA vai tornar mais simples. Então esse é o primeiro ponto. Né, os assistentes de IA e a IA com seus algoritmos para detectar melhor, né, e mais rápido. Aí envolve, né, até uma coisa que é interessante, né, a segurança hoje, a gente tem 500 bilhões de bloqueios dia, né, de coisas ruins que foram bloqueadas. Não tem humano atrás. Já é uma IA que lá atrás vinha crescendo o machine learning, né, uma rede neural e etc. E isso tende a ser mais eficiente, porém o atacante está mais eficiente com a IA também. Então é aquele gato e rato ali, ó. Tem que equalizar o jogo. Aí eu tenho o lado da IA, né, de
de consumo e desenvolvimento, né? Então, por exemplo, tenho certeza, né, que o Alan está com uma área lá pensando como, né, o business, né, vai se beneficiar das IAs, e os devs já estão colocando. E é interessante que, quando você estratifica, né, hoje tudo é IA, né? O marketing agora, se pegar uma caneta, ela é powered by AI, né? A caneta é inteligência artificial, que é uma complexidade que o mercado leva, que torna mais difícil a seleção de tecnologia, porque todo mundo, inclusive no mercado de segurança, me chateia quando a gente vê falsas promessas, né? Então você vê muita falsa promessa e aí na prática frustra, né? Então atrasa uma empresa alguns anos por acreditar num datasheet e ele não cumpriu o que entregou, né? Porque tem essa disputa ferrenha aí pelo posicionamento. No desenvolvimento, e o que é interessante, toda nova tecnologia traz um risco. Então o IA é um risco novo. Né, o CISO passou isso aí, todas as tecnologias que veio, tecnologia nova. Primeira coisa, eu tenho que saber o que é, como funciona e quais são os riscos. A IA está nesse momento. Então já tem programas que mapearam todos os riscos de IA. O risco, por exemplo, né, se eu estou usando um chat GPT, né, um Gemini, qual que é o risco? Vazamento de dados. Meu funcionário pode vazar dados. Meus dados, um contrato, imagina um escritório de advocacia, pega o contrato lá, alguma coisa sigilosa e põe, faz uma revisão para mim. Tá disponível, o dado não é mais seu agora. Foi para um outro lado. Né? Esse lado ele tem um contrato comigo que ele vai garantir que ele não vai vazar? Ou eu estou usando uma IA free? O chat GPT free. Tem garantia nenhuma de que alguém vai pegar aquele dado e vai passar para frente. Aí eu tenho, no desenvolvimento de IA, na hora que publicar as assistentes para fazer o e-commerce, né? Atendimento, suporte ao cliente, já tem casos, né? De gente que comprou carro por $1, jogou lá um chaveco, né? Falando chaveco na IA, e a IA, beleza, tá aqui, vou fechar o carro para você por $1. Prompt injection, né? E o brasileiro é top nisso, para burlar, para jogar, achar caminhos, né? Que eu quebro, né? O mercado chamou de guardrails, ou firewall de IA, para que a IA que se publicou para interagir com o cliente, ela não tenha viés, não entregue coisa ruim. Então a gente já tem vários casos de empresa que estão sendo processadas porque a IA maltratou, né, teve um viés, né, de raça, de política. E aí o que chama, né? O CISO, ele tem que saber se está desenvolvendo IA. Os devs já devem estar colocando lá, a área de negócio ferrenha lá, com fome de colocar IA em tudo. O CISO tem que saber onde está colocando, visibilidade, quais os riscos e como delimitar, né, as proteções. Então é um novo risco, né, pro CISO, que tem pouca coisa para fazer, né? Quase nada, né? Quase nada para lidar no dia, né? E sim, vai dar certo, né? As empresas estão operando aí digitalmente há muitos anos, porque cada novidade que veio foi compreendida e foi mitigada. E nas tecnologias, para essa de IA, né, desenvolvimento, o AI Defense, né, que a Cisco lançou, ele propõe o quê? Primeiro ver quem está usando IA e te dá as ferramentas de controle. Eu, como funcionário da Cisco, eu posso usar a IA que a Cisco me deu. Se eu abrir o meu chat GPT, ele até funciona. Só que aí eu recebo um e-mail com cópia para o meu chefe, me educando, né? E eu recebi esse e-mail. Eu queria fazer uma coisa que no da Cisco não tinha. Veio lá o e-mail. Olha, compreendeu o risco, se você acha que precisa usar. E uma forma assim, não bloqueou o negócio, não bloqueou o meu uso, mas me educou e orientou a utilizar um canal que foi homologado por TI, SI, né? Um canal homologado. Então esse discover, né? Essa descoberta de onde meu dev está fazendo IA, né? E como que eu vou proteger, tem que ser feito. Porque aí entra aquele negócio, né? Se eu lançar esse novo produto de frente para o meu mercado, né? No caso aqui a gente está no varejo, e eu tiver uma interação ruim, é o nome da empresa que tem jogo. Né? Isso aí hoje o ataque de segurança aparece no Fantástico, aparece nas reportagens, né? Nome de empresas, né? na mídia. E aí, qual que é o impacto de reputação? A gente falou de retorno de investimento em segurança. Eu conheço várias empresas que não usam a metodologia de ROI. Você investe alguns milhões de dólares, se nada acontecer, deu certo. Né? Indicador nenhum. O cálculo de retorno de investimento em segurança ele é mais complexo, bem mais complexo. Ele entra numa trilha de aprovação que tem que ser separada, né? Se eu colocar isso, economiza tanto no sistema produtivo, ou vende mais. Né? Então tem um caminho separado. E até é interessante que, quando fala de investimento, eu gosto muito de automobilismo. Né? E eu comecei a me arriscar em ir para a pista, né? Ir para a pista e pilotar um carro. Aí eu fui descobrir que o melhor investimento não é no motor, é no freio. Né? Você tem que gastar uma fortuna no freio, para o freio me dar confiança de acelerar mais
e fazer a curva mais rápido. Freio e suspensão, coisas que não são visíveis. Você não vê no carro, né? Tá tudo por baixo ali. Né? Então, essa analogia com freio, que é um elemento de segurança, permite acelerar mais e performar melhor. É a analogia que eu faço com os negócios. Né? Então, você quer usufruir, mergulhar na IA, né? E potencializar, diminuir custo, ganhar escala, ganhar mais cliente, tenha por trás, né, um freio ali que te permite ir mais longe. Né? E é assim que eu vejo. Né? Então, tecnologias estão vindo, a gente está falando, eu falei do AI Defense. A Cisco ela unificou agora o investimento de IA, né? Então eu tenho em cada produto, aí o IA Defense unificou todo o portfólio da Cisco e está olhando para tudo, inclusive terceiros, e aí a Cisco com a parte de infraestrutura anunciou no Cisco Live agora o Canvas, que é uma visão de inteligência artificial, onde eu vejo infraestrutura e segurança, porque não tem como desacoplar os dois. A infra é um elemento de segurança, switch, roteador, né? Onde você Onde é que conecta. o dado passa, né? Tá ali, Passa ali. tá ali. Ele, e até quando a gente fala em Não tem setores por que não industriais, né? É a porta do switch que é o firewall para É você. isso aí. Né? Não dá para desacoplá-los. E essa unificação ela está acontecendo. Né? Eu já vejo o progresso de CISOs que estão assumindo infra, Eu já tive essa experiência. CISO assumindo infra, porque reconheceu que a infraestrutura tem um papel crucial na estratégia de segurança. Né? E vários modelos, né? de formatos. Você trouxe entre vários elementos, falar um é sacanagem. Mas entre vários elementos muito legais, e eu vou deixar dois aqui pra gente voltar neles. Mas a diferente linha de aprovação. Bom, tem alguém que tem que aprovar aqui, né? Então, Alan, como é que você faz pra aprovar este retorno? Porque realmente, se nada acontecer, deu certo, mas aí em tese não teve retorno, porque não, né? Não teve falha. Como é que você desenha essa linha de aprovação para engajar a CFO, para engajar as pessoas no tema de segurança? Você tem que ter uma governança integrada, né? Então, esse ponto que você trouxe do CISO ter outros papéis, eu vivenciei isso na pele. Tanto com infraestrutura, então aumentou o escopo para poder dar uma visibilidade maior dos indicadores, principalmente de investimento. E dependendo da fase que a empresa estiver, fazendo move to cloud ainda, ou evoluindo, né, modernizando, você consegue colocar a segurança como se fosse um entregável de CAPEX, porque eu estou modernizando a companhia. Também já tive experiência mais recente de governança de TI e financeira. Então reportava o custo da TI, o TCO da TI, e colocava a faixa de segurança ali como um recurso necessário para manter a visibilidade de entrega. Se eu estou entregando com segurança, automaticamente estou investindo. Então o indicador é outro. Tanto que é muito comum para quem estiver me ouvindo aí do varejo, ele sabe o que eu estou dizendo, né? A gente tem ciclos dentro de um mesmo ano de revisão de orçamento. Tem o B0, o B1, onde você revisa o que você orçou. Pode ser que você tenha recortes ali porque, bom, o CAPEX estava alocado, não vai ser praticado, então eu vou desviá-lo para outro fim, né? Então libera o recurso para a companhia. E segurança geralmente não entra nesse corte. Porque ele já é uma linha de orçamento reduzida. Porque, você comentou, anos passam e eu estou notando que as tecnologias estão aumentando de complexidade, criticidade, volume de entrega. Até time to market está muito mais rápido, né? Porque as companhias têm que desenvolver. Então, uma Cisco tem diversos concorrentes aqui que estão brigando por market share. A segurança, então, acompanha isso no investimento. Mas as linhas de orçamento estão diminuindo. Porque talvez, muito provavelmente, estão olhando a segurança de uma outra forma agora, de mais integrada. Como é que eu posso aproveitar um investimento de data center novo, ou então um projeto de um novo e-commerce e embutir segurança ali dentro? Então as outras áreas estão financiando. Então o indicador de cyber, além da maturidade, também está o quanto que eu estou investindo e quanto que ele está retornando em desenvolvimento de CAPEX, dentro de algum projeto, dentro de algo que faça sentido para o core da companhia. Então, pelo menos a minha experiência tem sido isso, tá? Então, você não tem mais investimento em cyber, Alan? Meu investimento está integrado, é isso. Eu tenho meu orçamento, eu tenho meu OPEX, que é gerado aí pelos investimentos que a gente fez no passado, mas o meu CAPEX vem de outros lugares, que não segurança mais. Cara, de negócio, né? O CAPEX para acontecer tem que pagar o pedágio, entre muitas aspas, de segurança. Exato. Assim, até para construir o orçamento, você começa a fazer desmembramento, né? E gerar o custo de cyber para o seu projeto ou para a área. O quanto que a marketing gera de custo de segurança?
Isso daí antes não era discutido. Uhum. Acabava que você levava o orçamento e a estratégia de SI para o CIO, que é muito comum, né? O CISO está reportando para o CIO, e ele vira ali mais uma linha de custo, né? De centro de custo dentro da TI. Escutei uma vez que é a turma do milhão. Toda vez que abre a porta lá, entra para pedir 1 milhão. É, meio isso. E assim, dependendo do TCO que você tem, da área, da TI, a segurança não consegue sobreviver ali dentro. Se você tem uma TI muito cara e você está debaixo do CIO, isso não vai aparecer como uma grande necessidade, porque, obviamente, vão querer que a área de TI seja mais reduzida, mais enxuta. Então, quando você começa a tirar essa linha e começa a atribuir a CAPEX de outras áreas, você está vindo com um investimento de negócio. Então, eu acho que o caminho está por aí, para você não perder o investimento mínimo que você precisa. Aí as tecnologias começam a aparecer. Por exemplo, vai evoluir um produto digital dentro do e-commerce. Eu preciso, talvez, fazer um duplo fator para o meu cliente. É diferente de eu, como CISO, bater na porta do CFO, do CIO. Cara, a gente tem um risco enorme do login do meu cliente. Tá, mas isso aqui já está acontecendo há anos. Pô, mas eu tenho uma nova estratégia para sair no próximos 6 meses, que vai me trazer uma rentabilidade, vai trazer uma nova receita para a companhia. Pô, se eu botar essa tecnologia, vai gerar atrito? Não, a discussão muda. Eu vou lá na área que vai gerar o produto mesmo. E ela investe. Então, isso aí acaba modificando. Me parece que aí você acabou criando um modelo que escala o teu investimento. É isso. Mas quando o Gustavo trouxe no começo o que ele encontra no mercado, não me parece ser convencional esse modelo de escala. Como é que as pessoas conseguem criar um modelo de escala de investimento? Eu vou até expandir um pouquinho aqui, pedir perdão aí, sair um pouquinho da segurança e falar de tecnologia, da área de DTI. E eu falo muito isso aí nas minhas lives sobre o cobertor curto. Essa é a guerra eterna, 20 anos que eu tô nesse mercado, né? Já vou pedir até música falando sobre isso. Mas é sempre a gente tentando pegar o dinheiro e o cara falando que não tem. Isso que o Alan fez lá é o sonho de qualquer gerente de TI, de qualquer CEO, CIO, perdão. É transformar o centro de custo ser do negócio. É a evolução de qualquer área de TI, mas a realidade não é assim. A realidade é que tá tudo na TI, e aí o cara começa já o ano com OPEX, e aí uma coisa que o Brasil ainda não evoluiu, Link. Hoje, o maior ofensor de qualquer empresa hoje é Link, o cara que tem muita loja, ele gasta uma fortuna de OPEX anual já de Link. Então ele está sempre muito caro, a TI é sempre muito caro. A TI, hoje, as empresas que eu vejo, eu tô falando de empresa, quando eu falo média aqui, eu tô falando de empresa de 5, 10 bi de faturamento, tá? Não é empresa, média, assim, para TI, mas elas são empresas muito grandes já, que tem verba, que tem grana para poder investir. Ela ainda já evoluiu muito, então o orçamento de TI já é o maior da companhia, mas o de segurança, o Limit 2 ficou feliz da vida, né? Caramba, vamos lá no cara de segurança, que ele é o cara do cheque em branco. A realidade não foi essa. A gente ia lá, ele chegava lá e na hora de pedir a grana, o Alan deve ter com certeza passado por isso. Opa, tá muito caro isso aí. Eu acho que Não foi assim a realidade do cheque em branco. O cheque em branco teve acho que uma janela de oportunidade com a LGPD, mas eu acho que perdeu força. Entendeu? A pandemia, os ataques na pandemia ali, tivemos alguns famosos aí, laboratório aqui em São Paulo, enfim. Que teve esse cheque em branco, mas o cheque, na hora que se pediu para assinar lá o valor, o cheque... Ele estava em branco, inclusive na assinatura, isso, né? Ele continuou em branco. Continua em branco, né? Então, isso é eterno na TI. E a gente, voltando lá atrás na pauta, os C-Level, a gente precisa, eu não sei, eu tenho alguns jantares com pessoas que são C-Levels aí de companhias, eu falo, gente, como é que eu faço para mostrar que você precisa investir? E aí o cara falou assim, cara, o cara me trouxe aqui um PowerPoint de 5 páginas, eu não entendi nada, e me pediu 5 milhões no final. Aí eu falei assim, cara, a gente precisava... Eu tenho alguns amigos que são, né? E a gente faz esses jantares e eles falam assim pra mim, 1 milhão exatamente. por lembra de PowerPoint. Ele falou, cara, eu não entendi nada do que o cara falou, aprovei, porque... Aí ele faz, o CFO, né, ou até o executivo, ele faz a conta, eu tenho aqui 10% do orçamento, 5% do orçamento é TI. O cara tá me pedindo 1% para saber, tá lá dentro, tá aprovado. Ano que vem, quando ele for executar, eu vejo lá como é que tá essa linha aí. Então, a gente precisa, voltando, a gente precisa se unir
E aí entender, usar os próprios frameworks, usar... as pessoas precisam parar de ser reativas. Em TI, como o Brasil, o pessoal é muito criativo realmente. É um país que evoluiu da informática. Então a gente ainda voa em empresas que tá lá a plaquinha escrito informática na porta, ou a plaquinha escrito CPD. Então a gente precisa maturar melhor os nossos profissionais, treinar melhor. Então o pessoal... Hoje em dia o gerente de TI é aquele cara que abria o computador e botava memória. Então teve um buraco aí de conhecimento, e aí ele não tá errado, ele tem que ser esse cara mesmo. Eu já fui esse cara também, inclusive. Mas ele precisava evoluir e os CFOs não, MBAs e doutorados. O pessoal foi, né? O Brasil tá evoluindo muito nessa parte de investimento, de financeiro. Então a gente precisa diminuir essa distância. E começar com o CFO não é você atacado, preciso de um vírus aqui, preciso chega um e-mail aqui que o pessoal clica. Não é, a conversa é outra. Eu preciso traduzir melhor, botar um gateway ali, ou a pessoa aprender. E aí entra o papel da consultoria, o papel do fabricante, o nosso papel, de falar assim, cara, eu vou te ajudar a traduzir isso, tudo que você está sofrendo, você não ter medo de pedir. E aí quando você desbloqueia essa conversa entre TI e financeiro, vamos ser mais direto, que é o dia a dia da maioria do nosso público aqui, cara, a vida fica uma maravilha. Eu tenho um cliente que eu dou exemplo, que eu sempre dou exemplo dele, né? Porque ele foi contratado, ele entrou, olhou tudo que estava acontecendo, sentou na mesa do cara e o cara não deu o cheque. Sabe o que ele fez? Falou, cara, você me contratou para estar aqui para resolver. Se você não quiser, tô indo embora agora. Muito corajoso. Ele podia, né, estar aqui agora e ir embora. Mas é verdade, ele foi. A gente precisa um pouco mais dessa coragem, talvez. Atrevimento, né? Atrevimento, com base, dado, porque senão o trabalho não é feito. E o CFO, eu falo com esses jantares que eu vou, cara, ele é criado aqui, ó. Ele é criado para fazer as 3 perguntinhas. É número só, cara. Para fazer as 3 perguntinhas. Precisa mesmo? Vai melhorar? O cara, talvez não, eu vou resolver aqui. Vou fazer em casa. Vou fazer. Aí não é uma questão assim, são essas 3 perguntas, você tem que ir com essas 3 respostas. Já sabe. Mas é muito distante, ô Marcelo. Óbvio, né? Mais uma vez, vejo lá em cima também, ainda é difícil pedir a grana, tirar. E o papel, ele foi criado para não gastar. Então, se você não responder as 3 perguntas, sim, você não vai conseguir. Então, eu brigo muito para reduzir essa distância. E acabar com esse cobertor curto. Cara, é um cobertor de todo mundo. E não adianta. O dado, ele continua. E aí, quando você olha para dado, voltando ao dado, é o core business da empresa. Não tem jeito. Não tem mais uma empresa hoje que o dado não faça ela funcionar. Qualquer exemplo que você pegar aí de empresa, uma indústria, tem o OT, tá rodando o dado, aquela máquina tá tendo que gerar algum produto, ou tá abrindo uma loja que o PDV tem que funcionar, tem que vender, o dado tá ali, tem que funcionar, tem que conectar com cartão de crédito. Então, quando você olha pro dado, aí sim você tem um impacto, se parar, fazer a parada, fazer o acesso. Então a gente precisa sim reduzir esse cobertor. E aí investimento de infraestrutura, olhar para a infraestrutura, olhar como é que ela vai ser feita, como é que ela vai retornar, como é que ela vai entregar disponibilidade, performance, tudo com segurança. Então, óbvio que aqui o nosso assunto é segurança, mas isso está lá atrás. Um pouco da formação do brasileiro em tecnologia, naquela portinha do CPD, naquela portinha da informática. A gente precisa evoluir. Ele aqui passa por isso em segurança, obviamente. A pandemia criou sênior de 2 anos, né? É um problema complexo demais. Você deve conhecer muito sênior aí em segurança de 2 anos, né? Cara, eu tenho... A IA vai fazer um mês agora. Sênior de 2 anos que quer ganhar em dólar. Né? Não é só sênior de 2 anos. Consegue. Tem um monte de especialista de AI agora que apareceu de agosto pra cá, tem um monte de especialista. Verdade. Eu acho impressionante. Muita gente sabe o que eu acho mais legal? É quando vem um especialista, não de alguma outra coisa, e tu só fecha o computador dele e fala, não, mas continua a apresentação. Aí a profundidade... Mas só porque essa estratégia é boa. Você passou 2 vezes pelo mesmo ponto, eu não vou deixar você fugir a terceira agora. A gente fala, não, o assunto é segurança, mas disponibilidade e resiliência do teu sistema, disponibilidade e resiliência da tua operação, as coisas estão separadas, assim, quando se fala de segurança, não se fala de, tem que voltar rápido, como é que tu tá cuidando do resto. Realmente tu tá vendo que os papos não se misturam hoje em dia?
Marcel, isso é uma coisa bem complexa. Depois eu vou até pedir aqui a opinião do Alan, como é que tá lá na empresa dele. Mas eu tô há 4 anos brigando para falar de disponibilidade de dado. E aí o que eu tem uma coisa que eu falo, que é o seguinte, né? Você vai no médico, eu vou dar o exemplo do cardiologista, que é o médico que você vai todo ano para fazer o check-up. Óbvio que é uma analogia boba aqui, mas você nunca viu o médico te vender um seguro de vida. Porque se ele tá ali pra te dar um check-up, pra melhorar a sua vida, se ele te vender um seguro de vida, a função dele não tá funcionando direito, né? Vamos dizer assim. Porra, Ele causaria até pânico, né? Doutor, como é que estão meus exames? Olha, eu tenho aqui um seguro de vida pra você. It's happen, né? Vamos lá, né? Você pode atravessar a rua ali e aí não tem culpa ele. E é importante você ter um seguro de vida. O brasileiro também tem um problema ainda muito longo com essa parte de seguros, né? Ele faz o seguro do carro, mas não faz o seguro do corpo dele. Mas aí é um papo longo. Ele não vende. E eu sou um cara que nasci em infraestrutura, obviamente virei especialista em 3 anos agora em segurança, né? Por causa da pandemia, também virei especialista, sênior. Mas eu brigo há muitos anos sobre... E aí vou lá de novo no dado, backup, beleza, mas restore, disponibilidade, alta disponibilidade, performance. E eu ainda brigo muito com empresas, e eu consegui vender muito projeto disso quando eu consegui falar com a área de segurança, e a área de segurança pagou o projeto de infraestrutura, porque ainda está preso na infraestrutura, o backup. Então eu falo o seguinte, eu fui em vários eventos, tem um famoso, RSA, Mindsec, tem vários famosos, já tá agora nos últimos anos, 1 ano e meio, já tenho visto stands de empresas de backup, de empresas de solução de restore, enfim, mas não tinha, você não falava. Você só falava de NDR, XDR, aquela sopa de letrinha quilométrica, e nunca falava tá bom, eu vou falar um francês aqui, eu peço perdão ali pro time de marketing. E aí, E quando aconteceu, né? porque a gente falou que não é 100%, não tem bala de prata. Inclusive o meu slide tá lá, bala de prata. Não tem. Tem um goleiro lá, mas vaza. E agora? O pessoal não investe. E ainda... Tem um relatório da Cisco sobre segurança, tem um relatório da VIM, que é uma empresa também, hoje é a maior empresa do mundo de solução de disponibilidade de dados, que a gente representa também. Veio o executivo VP da VIM aqui no Brasil, ele ficou pasmo com a maturidade do backup do brasileiro. Horrorosa, 40%, 35%. As empresas têm ali realmente um plano de desastre. E aí envolve muito mais que isso, tá? A ferramenta é só um meio, a forma você está. Então, assim, é assustador. O investimento dos últimos 3 anos em segurança foi absurdo, realmente está maravilhoso. Só que, como tudo na vida, a maioria, todo ataque na vida, todo roubo de banco, todo roubo de carro forte, todo roubo é interno. A maioria hoje é interno. Então a contratação é interna. Você vai. Hoje o Telegram tá uma maravilha, né? Você joga lá, você acha acesso à vontade. Então o seu ataque ele é interno. Então você. Mesmo que você tenha todas as soluções, todas as tecnologias, que é importantíssimo você mitigar, você assusta, você precisa ter um plano. E aí eu falo de onde você consiga restaurar rápido, performance, um ambiente que seja imutável, ou seja, você não consegue escrever, atacar aquele dado. Então, é muito importante. Aí, até queria entender como é que está isso lá, se isso é embaixo de você, ou, peço até perdão aqui, né, já que você puxou esse assunto, porque é uma guerra, eu estou nessa guerra há 4 anos, eu não consigo levar para debaixo de segurança ou dessa área de negócio a segurança do dado e aí do retorno. De uma coisa seguinte, aconteceu. Aqui a gente vai falar, o Zamay falou muito bem sobre isso, como é que a gente vai atacar? Não pode queimar o corpo, a gente tem que saber o que aconteceu, tem que isolar aquele ambiente, tem que ter um forense ali e tal, mas tá bom. Como é que eu retorno? A empresa precisa continuar. Não vejo. Então é muito importante a gente olhar esse ambiente de disponibilidade de dados e o SLA que você tem hoje. Pode ser um dia, pode ser 4 horas, pode ser 2 horas. As tecnologias hoje em dia, antigamente a tecnologia ela é caríssima, né? Um dia era R$10, 4 horas era 100, 1 hora era 1 milhão. Era assim que era a curva. Hoje em dia não. A mesma tecnologia que um dia faz 1 minuto. Não muda o preço. Então é importante olhar, sim, para resiliência. A GPS chama de ambiente resiliente, que é basicamente a palavra resiliência. Caiu, levanta. Então é importante olhar para isso. E eu não vejo isso ainda em bate-papos de segurança. Então eu até
Não sei se eu te botei numa... Por favor. Não, Não. sem saída aí, peço desculpa. Não. Mas é Assunto importante. Não posso dar muitos detalhes aqui, mas eu acho que esse cenário que você está comentando acontece por várias variáveis. Uma é cultura. Eu não sei se é do brasileiro, as coisas só acontecem depois que ocorreu algum desastre. Então nós nos preocupamos em efetuar algum controle, algum bloqueio por causa de um desastre que ocorreu. As companhias têm dificuldade de montar times, né? Como é que você vai colocar um time de continuidade dentro de um time de SI no mesmo punch que tem dentro da infraestrutura? Porque a infraestrutura, no geral, aproveita-se um contrato de infraestrutura. O data center nem sempre é da própria empresa, é um data center terceirizado, isso já está embutido no contrato. Então, o cara que faz o backup e monitora o ambiente é o mesmo. Então, é muito difícil mudar esse cenário por conta do investimento que foi que a gente veio falando aqui. Acho que tem uma cultura que tem que ser implantada ainda, tem que levar essa discussão também, porque preocupamos muito em não ser atacados, se for atacado, o que eu preciso fazer para bloquear e como recuperar. Mas se deu um problema, como é que eu volto? Esse quarto pilar, eu acho que ainda tem uma deficiência, tem uma necessidade muito imaturo de evoluir. E segurança, no geral, é visto como responsável pela continuidade. É muito comum. Eu já passei na minha jornada profissional, muitas vezes, quando eu botar o pé na companhia, pô, chegou o cara de segurança. Então, vamos fazer o BCP? Vamos fazer o DR? Só que aí você vai ver a infraestrutura que está cuidando do backup. BCP não tem ninguém na companhia que tem um chapéu do desastre da companhia, para falar de negócio. Então acaba ficando no meio do caminho por conta de estrutura mesmo. Eu acho que trazer essa discussão é o melhor cenário, tá? Ainda tem uma evolução. Como é que realmente ainda tem essa... porque realmente, né? Você fazer um plano, você envolve SO, envolve workload, né? Envolve muito a infraestrutura. Essa coisa que você falou, eu até nem sabia, da infraestrutura começar a entrar para debaixo da área de segurança também, é interessante. Mas, assim, eu estou falando de empresas que acabaram de comprar milhões de hardwares, milhões de soluções, ou então fui para a nuvem, então acabou, funciona. A nuvem garante disponibilidade, eu não garanto backup, não garanto... assim, ainda, estamos falando aqui 2025, assustador. E pior que assim, a imaturidade de disponibilidade de retorno. O fui pra nuvem tem uma coisa do backup, eu acho muito legal, porque assim, a nuvem tem backup, e aí você vê brasileiro usando o jeito português de usar a língua. A nuvem tem backup, você vê muita gente que a resposta é sim. Sim, mas você não comprou. Mas tem. Você leu, né? Leu o contrato da nuvem. Você né? descobriu que ela tem, mas não que você tem, né? Só que já virou piada, mas tem gente que hoje ainda compra a nuvem e depois fala, mano, tem backup? Tem, você só não comprou. Mas isso é letramento, cara, principalmente no board. Porque quando alguém sobe lá e fala, não, a gente vai migrar para a nuvem, vai ter a disponibilidade, os sistemas vão estar no ar, você vai ter maior velocidade, você vai ter backup das suas informações. Isso é vendido, talvez, pelo CIO, não sei, CTO. Existe um letramento lá em cima também que não ocorreu, né? Então, você vai no board, tem cara lá que Mas até hoje acredita que tá eu te perguntei dos últimos 3 anos nessa função. Você acha que tem ainda uma mudança, se a gente olha os próximos 2 ali no CISO, no CIO, do como educar na própria forma de encarar o cargo daqui para frente? Com certeza. Uma Eu ia evolução. até comentar nessa parte de estrutura, né? Eu já participei de reuniões de segurança que o CISO promoveu. Você via nitidamente que a área de infraestrutura era contra o projeto. Tinha uma de poder, disputa, Tem muito. ego. Então, assim, eu saí da reunião assim, esse projeto não vai vingar nunca. Então, era uma tecnologia que já tinha, que dependia da união das áreas, né? E que não ia fluir. Como que eu vejo estruturas organizacionais, né? Onde está cyber hoje? Eu vou pegar como analogia algo que aconteceu há algum tempo. A gente está vivendo uma situação geopolítica muito forte. O ataque cibernético está no nível militar. Né? Quem acha que o ataque lá que Coreia, Rússia estão desenvolvendo, Estados Unidos, o cara que desenvolveu lá pago, né? Ele foi pago para fazer um ataque novo, ele vai botar a pantufa à noite e fazer o dinheiro com o plano B dele, né? De aposentar antes. O board da Palantir, há uma semana, recebeu a parte de tenente-coronel. Então, assim, a Palantir foi para dentro do exército já. Aí você olha, pegar esse esse exemplo militar, né? Tem um livro, né? O Quinto Domínio. Né, do Quinto Domínio Militar Americano. Quando eu fui ler o livro, eu fiquei, mas como tem 5, né? Que eu fiquei ar, mar e terra.
Eu esqueci, né? Que tem espaço. Espaço. O Brasil não está lá, mas os Estados Unidos está. Ar, mar, terra e espaço. Agora é cyber. O que significa isso? Cyber sai debaixo de algum desses domínios e passa a ter um domínio exclusivo. Que significa o quê? Um general, né? Toda a cadeia, né? Toda a patente lá agora é exclusiva para cyber. Olhando para as organizações do Brasil, as mais maduras, né? E nessa transição, cyber, se for, e são palavras que eu, com analista, né? A gente paga as analistas para conversar com a gente. Se cyber está respondendo, se o CISO responde para a TI, a empresa diz para o mercado que cyber é um problema de tecnologia. Se o CISO está paralelo ao CIO, senta na mesa do executivo junto com ele e conversa com o board, cyber é um problema de negócio. Né? Então as empresas estão evoluindo para dar mais poder ao CISO, porque ele sentando na mesa do executivo, ele tem mais orçamento. Em paralelo, e vi isso em muitas empresas, né? CISOs que têm uma habilidade não só de tecnologia, mas de pessoas, né? de política, de trabalhar em harmonia. Né? Porque quando acontece isso, o pessoal de TI acha que está perdendo força. E aí pode começar uma briga. Não, vamos trabalhar em harmonia. Então o CISO ele passa a ter, né, uma equipe, praticamente um espelho da área de TI, de profissionais, cada um na sua disciplina, mas olhando. E aí aquele conceito, né? Eu vejo muito o termo squad, né? Então monta um grupo de trabalho. Dev, então tem um cara de dev do CISO que trabalha junto com os devs para ir levando as práticas, né? E aí você tem, né, o desenvolvimento de cyber já intrínseco na empresa e discutindo no negócio. Outra coisa que vem acontecendo também é os conselhos. Pessoas de cyber nos conselhos das empresas questionando o CISO ou o CIO. Você não tem isso, você não tem aquilo, né? Tipo, e aí abrindo orçamentos, né? Abrindo projetos. Ou então conselheiros que têm parceiros de segurança com ele, né? Então ele tem alguma dúvida, ele direciona. Eu participei uma vez de um fórum com DPOs, né? Quando veio a Lei Geral de Proteção de Dados, quem que ia ser responsável? E eu vi muito CISO falando assim, pô, eu já tenho muito trabalho, ainda vou ser o responsável jurídico, né? E aí você vê que foi para os advogados, né? Foi para a área jurídica. Eu participei de um fórum com vários advogados para entender que esse negócio de DPO e tal. A minha recomendação para eles foi contrate um especialista de tecnologia para te apoiar e saber falar com as outras áreas. E teve alguns escritórios que fizeram isso. Não, contratei um CISO, né, para trabalhar junto com o jurídico no DPO. Né? Eu sou o suporte do jurídico da Cisco, né? Quando vem notificação, vem as coisas lá, eu que traduzo lá o que está para eles. Então essas estruturas organizacionais eu vejo assim, né? E aí olhando, né, como provar. Mas uma dúvida, você vê isso? Não, o Brasil mesmo. O jurídico contratando. Não, a estrutura de segurança num nível. Não, no Brasil. Lógico, aí, por exemplo, setor financeiro. Então, né? Então a gente vê assim, na mão, setor financeiro em grande maioria. E aí a gente começa a discutir. Se eu estou respondendo para a tecnologia ainda, discutindo em orçamento com ar-condicionado ou com a IA que eles querem desenvolver agora. Quantas empresas no Brasil não tem um CISO reportando para o CIO? O CIO não leva ele em reunião estratégica da TI. Ele não é levado na sala de reunião, cara. E na evolução disso, sabe o que eu achei interessante? Aí falando de bancos, novamente, CISOs que assumiram posições maiores, estão no executivo, e assumiram a área de fraude. Sabe o que é interessante assumir a área de fraude? O CISO, que está pedindo orçamento, agora ele consegue fazer ROI. Sim. Porque agora ele tem o preço da fraude. Quanto custou a fraude? O que você falou? A solução não pode ser maior que a fraude. Agora já Quanto custou? Ele já tem um custo evitado da linha normal. Quer dizer, eu tenho o meu normal de fraude, eu baixei daqui, agora, isso aqui posso adicionar? Não é o custo de não acontecer, né? A gente está construindo uma área de antifraude. Dentro de segurança. Por conta de ter tecnologias que possibilitam dar visibilidade da fraude, a gente conseguiu a área. Inclusive até aproveitar uma das grandes investimentos da Cisco, né, o que foi a Splunk, de observabilidade, CIEM, né, Security Incident Event Manager, que é dados. O que a gente pretende com isso e onde que a gente está investindo, né, com as IAs, com tudo isso. Essa plataforma, ela já é a que concentra todos os dados de negócio, como observabilidade. Estou vendo lá se o meu e-commerce está vendendo bem, se o carrinho falou com a entrega, o pagamento, né? Estou vendo ali aquele complexo de workloads, né, de aplicações, e estou gerindo a minha produtividade, né, a performance de aplicação, que é a vertente de observabilidade do Splunk. Porém, ele também recebe os dados de segurança. O que a gente está trabalhando? Para discutir fraude. E tem um painel para o executivo, onde ele veja o business dele, estou vendendo bem, está saindo aqui o carrinho, está funcionando os pagamentos, né, os produtos, marketing,
E caso aconteça sinais de segurança que vêm da mesma infraestrutura, só que hoje é tratado separado. Hoje você trata separado, né? Observabilidade e segurança. Por que a gente está investindo na Splunk, né? E vai evoluir? Porque é tudo junto. Dados, subiu. Veio sinais de segurança da minha aplicação crítica de negócio, eu tenho um indicador de risco e trabalhando para quê? Colocar valor. O indicador de risco que vai crescendo do verdinho para o amarelo e o vermelho. E um valor que vai crescendo. Olha quanto que eu posso ter de perdas no meu negócio agora se alguém não tomar uma atitude. E aí tem projetos, né, investimentos que a gente fez de chamar startups para fomento, de, por exemplo, por que não um botão DEFCON 1, DEFCON 2, DEFCON 3? Essa plataforma já entregou, ó, chegamos no nível crítico, DEFCON 2. DEFCON 2, ao invés de desligar tudo, mantenha só as operações críticas. Bota a equipe para analisar por que esse indicador subiu e colocou em risco o meu negócio. Então, esse painel executivo, né, que é uma tradução das plataformas mais baixas e mais técnicas para chegar no executivo e mostrar para ele, olha, você tem alguns milhões sob risco nesse momento, alguém tem que parar e analisar, né? Isso é onde a gente está evoluindo a tecnologia. Aí a IA vem para ajudar nisso. A IA vem trazer o contexto da empresa, né, para ser assertivo, porque eu não posso, se eu errar uma vez isso com o executivo, acabou. Não tem segunda vez. Ele nunca mais vai acreditar e confiar em você. Né? E aí, olhando, trazendo o que você falou do Quantum, né? A Cisco está investindo nos laboratórios de Quantum. Quantum é assim, vai ficar pior tudo isso que a gente está falando. Né? Então, só vai piorar, só piora. Né? Então, mas aí, assim, a defesa também está evoluindo no cenário pós-Quantum. Já tem, né, o NIST trabalhando nas normativas, os novos algoritmos, novas troca de chaves. Basicamente, a troca de chave assimétrica vai ter que ser simétrica com novos algoritmos reforçados, algoritmos pós-quantum, né? O NIST já está fazendo FIPS, né? FIPS 203, 204. E a Cisco tem um laboratório Quantum, lançou agora um chip, né, Quantum. Né? A gente também está investindo em processadores Quantum. E essa tecnologia até 2030, né, o que se prevê é que até 2030 todo mundo tem que ser Quantum Safe. Eu tenho que ter comunicações seguras à ameaça da computação quântica está me trazendo para quebra de criptografia e privacidade. É basicamente isso. Então, tive toda essa complexidade ali, né? Mas o CISO, né, ao meu ver, ele tem que ganhar um papel relevante dentro da empresa. Ele é o profissional que tem que estar na mesa de negócio. E ele, para quê? Para ele saber o que está acontecendo com o negócio, para ele não ser a trava, né? Senão ele vira uma trava, ele não sabe o que está acontecendo lá, não sabe quanto é a fraude, aí não sabe quanto que ele tem investido. Ou o bode expiatório. A gente está vendo, não tem solução fácil, né? Porque em todos os momentos a gente passou por modelo organizacional, processo, impacto em modelo de incentivos, organização de budget, e a gente está num momento de mudanças. Talvez tenha um papo muito necessário que é para as pessoas, que é um pouco do que a gente está tentando fazer assim, né? Criar massa crítica para que o tamanho do problema que as companhias estão olhando, elas entendam. Porque me pareceu muito, em alguns momentos, quando vocês dão um exemplo do o que não tá naqueles, para ficar no teu 90-10, o que não tá naqueles 10% que já estão se mexendo, e do jeito certo, e com performance, o risco tá muito alto. Mas eu acho que a gente não vai conseguir encerrar o assunto aqui. Então, Gustavo, na tua visão, me ajuda, que eu fiz agora minha visão de leigo, o que seria importante quem acabou aqui com a gente até agora? Acabou não, calma aí, gente, que a gente ainda vai ter aqui um pouco, não desliga, mas o que chegou até agora aqui com a gente, o que é importante que ele tenha tomado consciência? Eu acho que um resumo aqui do nosso bate-papo que eu acho que é o seguinte, a gente precisa, e aí de modo geral, essa coisa que eu falei do cara, o cara mostrou lá um monte de slide, 5 milhões, eu não entendi nada e aprovei. Isso é a realidade dos nossos executivos, tá? Isso está acontecendo agora. Então, não adianta a gente ir com muita vontade para falar de um monte de tecnologia. Não, a gente precisa, para mim, a gente precisa sim encurtar essa distância de como conversar com esse cara. Isso é, para mim, como a gente chega nos C-levels, né? Precisa encurtar, a gente precisa que o nosso gerente, o nosso coordenador, o nosso analista, o nosso interessado ali de TI saiba, ele precisa evoluir um pouquinho o soft skill, né? Tá tão famoso isso, né? Ele é muito fera, ele é certificado em Marte, mais uma vez aqui, mas ele falta a ele, às vezes, como chegar. E
e vender para a companhia realmente é uma coisa que ele faz muito bem aqui. Usar os frameworks de maturidade e levar uma coisa, 3 slides ali, cara, alguns gráficos e a dor e o valor. Então, o resumo vamos encurtar isso aqui, vamos conversar, deixa a gente ajudar, deixa a gente levar, fazer esse assessment de maturidade, entender como é que você está hoje em segurança, entender como é que você está hoje no falhou, como é que eu volto rápido, que é muito interessante, né? Um caso que todo mundo conhece, que é o ladrão americano, né? Ele vai abrir na porta dos carros. O carro tá aberto, ele rouba. Você chegou no ambiente, você vai atacar. Primeira coisa que é atacada, backup. Primeira coisa que é atacada é o backup. Sempre. Não adianta você atacar uma empresa e o cara conseguir ter o backup dele disponível. Primeira coisa que é atacada é o backup. Então vamos proteger o backup. Vamos fazer isso funcionar. Vamos mitigar essa coisa. Então o cara olhou, viu que o backup está imutável. O backup está num ambiente que restaura rápido. A vantagem, ele não vai conseguir... A porta não abriu, não tem como, vai ter que quebrar vidro, vai tocar lá. Ele vai ter um baita... capturei o teu sistema, tá bom, desliguei, subi de novo, acabou o problema, deu, então... Acaba gerando, não parece, mas gera um... Cara, não vou atacar essa empresa. Tem que diminuir o incentivo do ataque, né? É isso. Porque o que tu vai ganhar ali, o teu incentivo em atacar reduz. Olhar isso tudo para você, te dar esse relatório, te ajudar a falar, essa distância em falar com o executivo, consigo, se precisar evoluir, fazer um plano de quanto é que custaria, quanto é que não custaria, o que eu faço. Não é grande o investimento, não é. Às vezes você já acabou de comprar, eu já vi empresa que tá comprando até hoje como secundário fita. O cara tá comprando fita. O cara tem 300 tera em fita. 300 tera em fita, fazendo a conta rápida aqui, são 2 meses para restaurar. Cara, olha... E aí esquece tecnologia, se é backup, se restaura, se replica, se é SLA. Isso o cara de negócio sabe falar. Ele sabe o que é SLA, isso ele sabe com certeza. Qual é o tempo de parada, de disponibilidade do meu ambiente e como é que eu restauro isso. O que vai ser aqui para trás, eu vou botar XDR, EDR, NDR, e aí a AI tá vindo muito para acabar com essa coisa de incidente, transformar em negócio, e aí, uma coisa que o Zamay falou muito isso aqui vai parar o carrinho do mercado ali que o cara tá comprando no e-commerce. É isso que a gente tem que falar. Então, vamos nos ajudar, vamos conversar, vamos falar sobre reduzir essa distância dessa coisa para a gente poder chegar no C-Level. E a gente está aqui para ajudar nisso. E a gente realmente tem aí eu tenho esse viés, cara. A gente nasceu na infraestrutura e sofremos a evolução da segurança. Então, uma coisa que eu vejo às vezes, falta na segurança, até peço perdão, entender como é que a infraestrutura funciona também. E às vezes fica essa guerra. Então eu consigo ajudar muito nessa união, tanto que a gente fez muito projeto vendendo isso tudo pro cara de segurança, fazer o cara... E aí o cara de TI inteligente, ao contrário do que o Zamay falou, que é a realidade, cara, essa briga, ele fala assim, cara, beleza, ô fulano, me dá R$10 aí que eu vou fazer meu projeto aqui. Ó, eu preciso trocar os servidores aqui que tem que ser mais rápido, eu preciso trocar... Meus projetos de backup, ultimamente, o armazenamento já é flash. Não existe mais você comprar disco mecânico. Aliás, para lugar nenhum, né? A única tecnologia que não evoluiu em 60 anos, tá? Sim. É a única. Hoje, no data center, é o disco mecânico. É o disco mecânico. Ele tá lá até hoje. Mas na vida do cara não tá. A televisão dele é flash. O celular dele é flash. Sei lá o que notebook dele é flash. O notebook é flash. Tenta dar um notebook com HD. O cloud dele é flash. Tudo dele é flash. Mas ele tá lá comprando disco mecânico até hoje e estão vendendo disco mecânico até hoje. Loucura, é insano. E quem quiser essa ajuda, como é que encontra você? Encontra a GPS. Quais são os arrobas aí que o pessoal tem que ir atrás? gpsit.com.br, obviamente, né? Tem o meu LinkedIn também. É só entrar em contato com a gente. Tenho também o e-mail, contato@gpsit.com.br. Alan, você tá quase que numa cruzada de trazer o que é a função do novo CISO, conversando com bastante gente. Já é a segunda vez que a gente se encontra. Suas considerações finais e aí onde é que o pessoal te encontra para entender o que tu tá falando, o que você tá contribuindo? Eu faço ali no LinkedIn, tem o meu contato ali, até o meu telefone está disponível, quem quiser conversar, bater um papo. Também tomar um café ali no GPA, a gente pode fazer um papo mais aberto. E o deixar de recado é CISO, estude, continue estudando. Tem muita possibilidade, tem muita oportunidade. Tudo acho que a gente falou de forma resumida são oportunidades aqui para se aproximar mais do negócio, mudar o modelo mental e trazer uma governança, uma arquitetura de segurança mais robusta, né? Tenha parceiros, né?
que façam sentido e um investimento que faça sentido também. Parceiros, investimentos, faz sentido. Zamay, eu vou pedir uma coisa diferente pra você, porque que eu anotei foram 2 pesquisas que você falou. Né? Tem lá o Readiness Index e a outra que era da Forest. Da Force do investimento. A Readiness Index é da Cisco, é isso? Isso, De foi vocês mesmo? encomendado pela Cisco. Foi entrevista, né, com milhares de profissionais no mundo para justamente extrair, né? Eles responderam sem saber que era para a Cisco, então a gente só encomendou, né, e para colher uma foto, né, de como que está a maturidade, de como que tá os investimentos, né? E aí esse relatório ele é mundo e tem dados do Brasil. E onde é que o pessoal acha esse relatório? No nosso site, né, tem aqui. E onde é que te acham? No LinkedIn também, né? Fernando Zamay. Estou lá, sempre que possível eu respondo, né? Apoio. E conforme o apoio, né? A gente trabalha muito próximo com a GPS IT. E para Assessment, né? A gente falou do Assessment, então, de programas, né? De fazer mapa de maturidade. E uma proposta, né? Que é uma coisa que às vezes é muito raro pelo dia a dia, correria, sentar e discutir arquitetura. Eu acho que é uma das reuniões mais... Eu faço por prazer até, né? De você, quando junta os profissionais de diversas disciplinas, olha a arquitetura e começa a entender os gaps, né? Os pontos fracos, pontos fortes, as melhorias, né? E olhar o todo, né? Não olhar só o fragmentado. E essa é uma atividade bem bacana aí que a gente faz em conjunto com o time do Gustavo, né? Para justamente, né, que o CISO tenha sucesso, né? E todo mundo quer fazer projetos que tenham sucesso. Né? Acho que essa que é a nossa missão aí. Bom, mais uma vez agradecer todo mundo que chegou com a gente daqui. Gustavo, obrigado pelo convite. Gostei muito aqui de estar. Eu quero vocês. Agradeço todo mundo. Quem ficou até agora, não custa. Curte, compartilha, comenta, manda para um amigo. Se gostou, não gostou, pode mandar para o inimigo. A gente aceita a audiência do mesmo jeito. Com certeza. Vocês me encontram toda quarta-feira no YouTube, no Spotify, no @dudemeth, tendo papos aí. Mais de dados, menos sobre segurança. Quem sabe a gente faz um crossover um dia. Com certeza. Então tá, gente. Muito obrigado. E acho que a gente encerra por aqui. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado. Pessoal.